É que o caso não foi na lei em si, não foi tão gravoso, certo? E tramitou nos moldes da Lei 9.099 de 95, onde é permitida a transação penal. O que consiste a transação penal? A pessoa paga uma indenização para o Estado, não gera antecedentes criminais e continua a sua vida. Não gera antecedentes criminais, que eu vou falar da forma popular, né? Os doutores vão lá para a questão mais jurídica. Não sujou a ficha, é isso? Isso, exatamente. Não sujou o histórico dele no judiciário. Ah, e vamos falar um pouquinho mais, queria que você aprofundasse, mas como que foi essa questão? É na frente do juiz, não teve essa escuta, ele teve que contar a história dele, o familiar contou a história. Conta um pouquinho como que foi esse processo para chegar nessa decisão. Nos preceitos da Lei 9.099 de 95, no artigo 76 desta lei, determina que é uma audiência admitória, que é onde a pessoa vai aceitar o acordo ou não aceitar o acordo. E a gente orientou o nosso cliente a aceitar o acordo. Todavia, entretanto, diante da complexidade do caso, não precisou da audiência, foi tudo da forma escrita. Ele sentou na frente do juiz ou na frente da promotoria, nós se manifestamos por ele, com a assinatura dele, com o alvará dele, e foi concedido o acordo, o qual inclusive já foi pago, e agora só aguarda-se a homologação e arquivamento do processo. Tá, doutor Laerte, então só para eu entender, essa parte que você ouviu o acordo, é com o Ministério Público, a família também está envolvida nisso? Como que funciona esse trâmite? Sim, Jerônimo. Hoje em dia, em razão da tecnologia, tem essa opção que o doutor Marcos Vinícius optou. A lei fala em ter uma audiência, só que a partir do momento que a promotoria em si oferta esse acordo, a gente, por ser o patrono e ter acesso aos autos, a gente olha esse acordo, passa para os familiares, ele concordando, basta a gente peticionar no processo que concorda com o acordo, concorda com os pagamentos, e assim o juiz já consegue a homologação. O acordo em si, ele teve um valor financeiro, o qual nós não vamos divulgar, porque Sim. está dentro do processo. Tem que fazer mais alguma coisa? E tem algum tipo de restrição que ficou? Vai ter que ser algum tipo de serviço? O que ficou mais? Sim. Ele pegou o SURSI, que é a suspensão condicional da pena, pegando um adentro, ao que o Dr. Marcos Vinícius já disse, a Lei 9.099 de 95, ela foi criada, podemos dizer, pela Constituição, pelo artigo 98 da Constituição, só que só teve a sua validade, podemos dizer assim, ou seja, uma lei normatizando ela a partir de 95, com a própria lei. E que ela fala que penas cominadas não superior a 2 anos pode ir para esse rito, que seria a lei dos juizados especiais cíveis e criminais. Sendo assim, esse acordo homologado, ele pega uma suspensão condicional do processo, que é o famoso SURSI. Quer falar alguma coisa, doutor Marcos? Em adentro ao que o Dr. Laerte disse, a outra restrição que ele terá é que em 5 anos ele não pode aparecer no meio judiciário, seja por acidente de trânsito ou qualquer outra situação. Ele não pode aparecer no meio judiciário durante 5 anos, para poder valer esse acordo. Entendeu? 5 anos. E assim, a profissão, até vocês falaram da outra vez, né? Ele é caminhoneiro, né? Então, assim, ele tem que tomar muito cuidado a partir de hoje. Sim. Ele é caminhoneiro, mas essa restrição de sair da cidade, sair do estado, não foi imposta. A restrição em si consiste no pagamento da multa, que inclusive já foi paga, e os 5 anos de boa conduta social, digamos assim, que ele não cometer nenhuma forma de delito, seja por trânsito ou ação penal, inclusive cíveis também. Vou conversar com o Dr. Laerte, eu lembro da última vez que o senhor esteve aqui com a gente no estúdio, a gente conversou muito sobre o que a sociedade julga e pensa e o que está escrito na lei que é fria, né? Eu posso usar esse termo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a expectativa que é criada, até pela questão da imprensa, e mostra o vídeo, põe a repercussão, e na própria rede social, é assim, está condenado, acabou com a vida, nunca mais vai conseguir fazer nada, né? E uma exposição muito grande. Só que quando entra o trabalho dos advogados, a figura é outra. Gostaria que você falasse um pouquinho isso. Qual era a expectativa, né, popular, e aí o que vem da condenação? As pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, as pessoas podem assim, não foi feita a justiça. Acho que no senso comum pode-se falar isso, mas foi feita a justiça. Isso. Em complementação ao que eu já falei desde a primeira entrevista, o que podemos falar? Nós, advogados, a gente não estamos defendendo o que ele fez ou o que ele deixou de fazer é certo ou errado. Isso cabe à consciência de qualquer ser humano. O que a gente
no nosso exercício da nossa profissão a gente faz? A gente analisa o caso, foi que nem a gente fez, e se ele está enquadrado na Lei 9.099, que tem esses benefícios, a pessoa é réu primário, bons antecedentes, ou seja, preenche os requisitos legais que a própria Lei 9.099 preenche, que vamos supor, se ele fosse uma pessoa multireincidente, não falo só nesse delito, mas em outros delitos, qualquer coisa. Pesa também, mesmo em outros casos? Pesa, porque o requisito é preencher os requisitos. Então, basicamente, é isso. Ou seja, a partir do momento que a pessoa preenche, a Lei 9.099 lhe dá esse direito, como qualquer cidadão poderia ter esse direito, certo? Ressalto, a gente não fala o que a pessoa fez ou deixou de fazer, é certo ou errado. Nós somente somos um braço da justiça, ou seja, a gente exerce a nossa profissão buscando isso. A Lei 9.099 dá esse direito da pessoa. Agora, vamos supor se ele tivesse, dando um exemplo, uma receptação, um tráfico de droga, tenho total certeza que ele não ia preencher esse requisito, ia dar continuidade, ao ter audiência de instrução e julgamento, é onde o juiz iria analisar o caso mais afinco. E foi rápido, né? A gente sempre fala que a justiça é um pouco morosa, demora um pouco. Esse caso foi mais rápido ou é o rito normal? Só para eu entender. Porque a gente teve a repercussão muito grande, se esperava se arrastar, né? E foi rápido até. Foi um caso um pouco mais rápido em virtude da prontidão dos advogados, porque se deixa o tramitar ia demorar um pouco mais. Claro que é um rito um pouco mais célere, mais rápido, porque se trata de um crime contra criança e adolescente. Entendi. Mas se não tivesse o manifesto dos advogados de prontidão, participando desde o início, poderia demorar um pouco mais, digamos aí uns 90 dias para solucionar o delito. Deixa eu entender, aqui eu sou a parte que gosta de perguntar, eu tenho que perguntar. Não, pode perguntar. Se vocês falaram sobre a questão do advogado, se ele não fosse bem orientado, porque casos acontecem assim, a gente nem fica sabendo, né, pelo Brasil todo. Se caso profissionais do meio jurídico não entrassem como vocês, ele poderia se dar muito mal. Se ele não fosse bem orientado, se ele de tudo que aconteceu, e cada caso é um caso, mas se ele não fosse bem orientado, ele poderia ter, como que eu posso dizer, sair de uma situação muito pior do que ele está saindo agora. Sim, poderia. Poderia ser qualificado o delito de importunação sexual e ele pegar uma reprimenda de 1 a 8 anos, mais ou menos. Poderia, então? Poderia. É que foi desclassificado para ato obsceno e onde tem a beneficência da Lei 9.099 de 95, né? Que tem os requisitos cumulativos, como o meu sócio disse, que é a primariedade, bons antecedentes, conduta social, personalidade jurídica, dentre outros quesitos. Que tipo de transtorno, destruição, vamos dizer assim, falando da parte da pessoa? Vocês são advogados, doutores, mas você convive, vocês conversaram com ele, conversaram com a mulher, conversaram com a outra parte, vocês se envolveram em tudo isso. É uma coisa muito triste, né? É uma coisa que envolve, tem a questão do ser humano também. Juridicamente está resolvido, mas tem um dano que fica, né, para as pessoas. Eu acho que a gente deve deixar esse recado. Não é porque esse caso ele foi absolvido, teve que pagar e o valor e todas essas questões pendentes que ficaram, nem sempre vai ser assim. Precisa tomar cuidado, né? Sim, com toda certeza. Isso afeta ambas as partes, com toda certeza. E é uma coisa que, por mais que foi feito o pagamento e tudo mais, é uma coisa que vai ficar vinculada à pessoa. Isso é fato, não tem como ser indiscutível essa questão, em razão da repercussão geral.